No ano de 1970, após um terrível terremoto acontecido em Peru, especificamente em Yungay, uma cidade do interior, muitas pessoas começaram a se preocupar e se concentrar em seus pertences que estavam perdidas, destruídas, enterradas, enfim. Ninguém percebeu que o pior ainda iria acontecer. Na montanha tinha se desprendido um enorme bloco de gelo que começou a descer com toda a força, arrastando pedras e lama. Alguém olhando para as montanhas percebeu algo estranho que avançava com grande força. Era uma terrível avalanche, mas não falou para as pessoas e começou a correr sozinho para as partes altas da cidade. Outro viu o mesmo e começou a avisar a todos os que conseguia. Muitos não ouviram, outros poucos sim. Aqueles dias morreram mais de 15.000 pessoas, enterradas por aquela avalanche de pedras, gelo e também de barro. Agora, algumas pessoas, poucas, apenas poucas, se salvaram. Faltou pessoas advertindo da tragédia, faltou credibilidade nos que ouviram a mensagem, faltou solidariedade dos que sabiam e não avisaram. O foco da lição desta semana é reconhecer que ser verdadeiro é a maneira mais segura e mais simples de se viver. Deus reconhece e abençoa aqueles que vivem e comunicam a verdade. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço. Estamos na lição número 9 e o título da lição é Palavras de Verdade. Vamos falar sobre a veracidade, a verdade que uno tem que viver e comunicar. Para comentar esta lição, mais uma vez está conosco o pastor Edson Nunes, que é professor de teologia da Universidade UNASP aqui em São Paulo. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos rogar a Deus que Ele nos conduza nesse estudo, por favor. Eterno nosso Pai, nosso Rei, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, pelas bênçãos que derrama sobre nós, em especial pela bênção maior que é a Tua Palavra. Que ao abri-la possamos estar com o coração e a mente abertos para ouvir a Tua voz. É o que te imploramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Uma pergunta ou uma verdade para viver, uma verdade para comunicar. Vamos falar desses dois assuntos a continuação. A comida. Diz que antes de viver a mensagem é necessário ter uma atitude de ouvir, prestar atenção. Provérbios fala um pouco no capítulo 22, verso 17. Fala da comida. Quais são as duas implicâncias dessa expressão de comer? Parece que é o tema no início do capítulo número 22, né? Ali no 22:17 diz assim: Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável guardares no teu coração e aplicares todos os teus lábios. A ideia da comida como sendo algo internalizado, né? E aqui ele vai fazer um jogo de palavras no capítulo 22 e, na verdade, uma boa parte do capítulo 23 com a ideia das palavras de Deus serem comida e serem bebida, né? E você precisar se alimentar da palavra de Deus. Isso me lembra de Jeremias capítulo 15, né, no verso 16, que é um texto talvez clássico. Diz lá assim: Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Então a ideia de que a palavra ela precisa ser mastigada, né? Ela precisa ser saboreada, ela precisa se tornar um alimento para você, né? Então ela não é só sólida para te dar energia, mas ela também precisa ser saborosa, como o senhor falou, na boca. E aqui no capítulo 23 de Provérbios, a gente tem uma outra ideia, que a comida aqui é uma parte central, né? 23, 1, 2 e 3. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Então aqui ele, obviamente, ele está usando um recurso metafórico. Ao mesmo tempo que a comida é a palavra, né? A palavra de Deus. Então são as duas coisas, ele está funcionando aqui em duas dimensões. A comida literalmente, né? E a comida, a palavra de Deus. E quando a gente pensa em comida no texto bíblico, a gente tem que lembrar de Gênesis, né? E tem um aspecto muito importante da teologia da alimentação, da comida, que tem a ver com esses dois aspectos que a gente está estudando aqui em Provérbios. O primeiro é
num mito mesopotâmico, né, chamado Enuma Elish, e eu vou resumir aqui em virtude do tempo, mas nesse mito, o deus Marduk, então, enfim, ele acaba criando um ser selvagem, segundo o texto, né? E esse ser selvagem, essa criatura, o homem, criado com sangue, com barro, tem algumas semelhanças com o texto bíblico, são muito importantes, mas tem também muitas diferenças, e isso também é muito importante. Ele cria esse ser, e esse ser ele tem uma função, pastor. A função é servir comida aos deuses. Então o homem é criado para servir aos deuses e alimentar aos deuses. O serviço e a alimentação dos deuses. E quando a gente vai para Gênesis 1, é justamente o contrário que acontece na criação bíblica. Deus cria o homem e após criar o homem, criar os animais, criar tudo, ele diz, agora vocês vão comer isso, vão comer aquilo, vão comer aquilo, vão comer aquilo. Ou seja, a comida no mito mesopotâmico, ela é servida pelos homens para os deuses. A comida na criação bíblica, ela é servida por Deus aos homens. Ou seja, ela tem um caráter de adoração. E ela tem um caráter de serviço. Mas, sobretudo, ela tem um caráter de graça. Porque o homem recebe a comida de Deus. E quando a gente vai para Daniel 1, é a mesma ideia que está ali. A gente percebe em Daniel 1 que quando Daniel recusa comer a comida do rei, o importante, quer dizer, é importante também o que o rei está oferecendo, obviamente, porque existem os alimentos que nós podemos ou não podemos comer, mas a questão ali não é só essa, a questão é muito maior. A questão é reconhecer quem é o rei da vida de Daniel. Então, Daniel não come a comida de Nabucodonosor, porque é Nabucodonosor que está oferecendo. Daniel come a comida que somente Deus pode oferecer. Então, a questão da alimentação, eu estou falando da alimentação literal, primeiro, a alimentação é adoração. E ao comer eu reconheço quem é meu rei. E é por isso que Daniel come somente aquilo que Deus dá. Porque ele reconhece que Deus é o rei da sua vida. E até porque é o templo do Espírito Santo e quem mata seu corpo, destrui seu corpo, a Bíblia diz que Deus vai destruir a ele, né? Exatamente. Há uma relação muito forte entre adoração e comida, né? E alimentação. E também nos tempos deles, né? Esses grandes banquetes oferecidos, grandes, realmente, coisas terríveis que aconteciam nesses grandes adorações dos deuses alheios ali. E agora, o Deus verdadeiro, nós honramos também com a comida, né? Sim, e é interessante porque a comida é graça. A gente vê a comida muitas vezes como lei, né? Ah, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode comer aquele outro. E a gente vê a comida como restrição. E no texto bíblico é o contrário, a comida não é restrição, a comida é bênção, a comida é alegria, a comida é regozijo, porque a comida é dada pelo Criador. Ou seja, você precisa e deve ser alimentado por quem te criou, e não por você mesmo. E agora vem a questão metafórica. O texto de Provérbios também está falando da questão metafórica, ou seja, quando você vai se alimentar da palavra, não é da palavra dos homens, é da palavra de Deus. Ou seja, ao estudar o texto bíblico, você precisa se alimentar daquilo que Deus diz, e não daquilo que os homens dizem. Então esse é o verdadeiro alimento. Por isso Jesus questionou muito os fariseus, porque são suas tradições, né? Suas tradições. Sim. Mas não é a palavra de Deus, não é alimento de Deus, é alimento de vocês que vocês querem comer. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos aquelas mulheres que queriam ter um nome, mas não queriam se alimentar da comida, nem vestir as vestimentas deles, só queriam ter um nome. Sim. E às vezes acontece isso, tá bom, eu quero ser cristão, só que eu vou comer minha própria filosofia, eu vou viver do meu próprio jeito. Enfim, né? Esse é uma... nos alimentamos fisicamente, espiritualmente das nossas próprias coisas, né? Das nossas próprias coisas. Agora, infelizmente. Infelizmente, essa verdade para viver, verdades de que nós temos o privilégio de encontrar na palavra de Deus, comer, guardar no coração. Agora, não acaba aí, né? Deus quer que agora, no capítulo número 22, verso 21, Deus quer que essa palavra possa ser realmente guardada no coração, ter uma convicção clara. Então, depois, Deus fala no capítulo 24, e verso 11 e 12, que deveria ser comunicada aos demais. É um pecado terrível omitir e não falar aos demais, né? Nessa parte eu gosto sempre, eu gosto de lembrar do Cordeiro Pascual em Êxodo.
É interessante que quando você vai celebrar a libertação, e aqui é uma libertação que ainda não aconteceu, né? Eles estão celebrando a libertação quando ainda estão no Egito. Né? Eles estão comendo antes. E Deus fala assim, vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar o cordeiro, etc. Vocês vão comer. Mas se o cordeiro for grande, você tem que chamar os vizinhos para comer. E é interessante que em vários momentos de festa, Deus fala isso, olha, chame os vizinhos para comer junto com você. Então, a ideia nunca é você guardar a bênção que você recebeu ou a comida que Deus te deu para você. Você precisa anunciar. Por isso que talvez a costume dos hebraicos sempre, ele chega um estranho, venha comer aqui, venha comer. É, o Oriente, Os sim. anjos, aqueles foram convidados e não podiam sair sem comer com eles, né? Hospitalidade envolve oferecer comida, né? Sim. E aqui no contexto não é só comida física, mas é a comida também, a palavra de Deus. Oferecer para os outros essa palavra de Deus. E como isso se aplica agora para nosso diário viver, no sentido que alguns guardam silêncio, e aí o capítulo 24, verso 11 e 12, diz que é um pecado, né? Não contar aos demais esse alimento espiritual que eu tenho, essa paz que eu tenho, essa alegria de saborear a palavra de Deus, só fica para mim mesmo, torna-se, se avinagra e se apodrece no coração. Eu faria uma comparação também entre a parte física e a espiritual, né? E eu falho na parte física bastante, dá para perceber. A comida é energia. E se você não transforma a energia em atividade, em exercício, você engorda. Você engorda e vem uma série de problemas físicos associados a isso. Então, você tem diabetes, você tem pressão alta, tem uma série de coisas que estão associadas à obesidade. E a mesma coisa acontece no plano espiritual. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você não reparte, você somente engorda. E vem todos os problemas decorrentes disso. De você se transformar num ser espiritual obeso, ou seja, que não pratica exercício. E o exercício, que Provérbios tão bem fala, é a pregação da palavra. É repartir o alimento que você recebeu. E não tem coisa mais linda na vida que ver que teu testemunho está contribuindo no crescimento de outra pessoa. E quando você vê esse processo, essa pessoa era assim, agora é assim, graças à influência de Deus na vida de cada um de nós, isso causa um entusiasmo tão grande pela vida, porque comunicar a verdade não só é falar aos outros, é viver perante os outros o que Deus escreve no nosso coração. Vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Todos darão conta a Deus algum dia do que fizemos ou deixamos de fazer, de poder ter ajudado e não ajudamos, de poder ter socorrido e não fizemos, de poder ter anunciado e não anunciamos, de poder ter advertido do perigo e não fizemos. Mas pense nisso, todos nós vamos dar conta a Deus. Sejamos felizes fazendo o que temos que fazer. Alguma outra? Eu gosto da teologia da alimentação, da teologia da comida, pastor. E muitas vezes a gente se foca naquilo que a gente não pode comer, como se isso fosse o mais importante da alimentação no sentido bíblico. Quando o mais importante da alimentação no sentido bíblico não é o que você come, mas é de quem você come. Então eu preciso me alimentar daquilo que Deus me dá, fisicamente e espiritualmente, e isso é o mais importante. E Deus já determinou essa alimentação para Exatamente. todos nós, inclusive para este tempo. Vamos escutar agora um resumo dessa lição, de parte do autor da lição, o Dr. Dukan. Justamente essa pergunta, nós temos a questão da sabedoria. O que caracteriza a sabedoria bíblica é que ela te conecta. Ela requer essa conexão com a realidade, com as coisas reais, pessoas reais, com a vida real. Por outro lado, a ilusão te desconecta da realidade, te leva a sonhar. Então a sabedoria te leva a encarar a realidade. E o engano te faz perder a noção da realidade. Paradoxalmente, a razão pela qual somos atraídos pelo engano e ilusão e não pela sabedoria é porque elas não são a realidade. E nós não gostamos da realidade. Por que não gostamos da realidade? E por que gostamos da ilusão?
Ilusão é um produto de nós mesmos. Não somos ameaçados pela ilusão. Nós somos acariciados pela ilusão. Nos conformamos com os nossos erros na ilusão. Por outro lado, a sabedoria nos confronta com a nossa tolice, e a ilusão nos faz pensar que somos sábios. Na verdade, a razão pela qual novamente somos atraídos pela ilusão é que ela não nos confronta. Por outro lado, a sabedoria nos confronta, nos faz querer mudar, nos sacode, nos faz ser o que realmente somos. Então, nós não gostamos, preferimos a mentira do que a realidade. E o resultado é que temos essa sociedade hoje em dia. Nossa sociedade que é norteada por sonhos, pelo que vê na TV, por ilusões, e não está em contato com a realidade. Uma sociedade miserável, que está precisando de algo que não dá valor. As pessoas que nos circundam precisam ser despertadas e salvas, ou perecerão. Todos exercemos uma influência que fala em favor da verdade ou em contra dela. Decida esta semana levar consigo as inconfundíveis evidências de que é um discípulo de Cristo. Necessitamos sentir diariamente nossa responsabilidade individual. Ellen White disse que falem de fé, vivam a fé, cultivem o amor de Deus, evidenciem ao mundo tudo quanto Jesus é para vocês. Contem de sua bondade, falem de sua misericórdia e contem de seu poder. Seja essa uma oração, uma verdade na vida de cada um de vocês, de minha vida também nessa semana. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Possas encarnar a verdade no nosso coração e também possas nos ajudar a comunicar aos demais sempre. Em nome de Jesus.